Para quem vai assistir essa live depois, estamos aqui aguardando o pessoal entrar. Essa live é uma nova fase no nosso projeto, né? Vamos conversar um pouco sobre isso aí. Então, mais uns momentinhos, né? Essa live está acontecendo na sexta-feira, que é bem, já está entrando as primeiras pessoas, sejam todos muito bem-vindos, né? Essa live acontece na sexta-feira e ela é um dia para mim oportuno pelo seguinte: está terminando uma semana, até vocês compreenderem o que nós fizemos até agora aqui, certo? E entender depois o que vai se dar na sequência, né, desses nossos encontros aqui, desse projeto que nós temos chamado, né, de God Save the Queen, um projeto que está relacionado a uma leitura de Chesterton e a sua associação a diversos elementos de cultura, certo? Então é isso, estamos aí com um bom público, para mim já está bastante bacana, então podemos começar. Olá pessoal, vocês que agora entraram na live, né, nós divulgamos, agora não vamos mais fazer esse sistema, quem estava antes, né, volta e meia entrando aqui, às vezes dava sorte de pegar a live acontecendo, às vezes não, algumas vezes nós avisávamos com alguma antecedência, né, às vezes era totalmente surpresa. Bom, primeira coisa, vamos fechar já esse nosso acordo, que eu espero poder cumprir sempre, né? Às vezes acontecem uns imprevistos aí, a gente não consegue dar conta do recado. Nós vamos estar aqui às 3 da tarde, na segunda, na terça e na quarta-feira, com esse projeto que é o God Save the Queen. Bom, a gente falou um pouco desse projeto lá no começo, alguns talvez nos acompanhem desde os primeiros vídeos, acidentados, com problema de áudio baixo, ainda não bem alocado, onde se fazia, onde não se fazia, às vezes mais de um ambiente. Vocês veem que a gente aqui organizou um lugarzinho, estou aqui com alguns dos meus livros aqui atrás, né, a nossa querida coleção do Padre Brown ali, e uma bandeira da Grã-Bretanha, certo? Representando essa origem cultural do Chesterton, né, mas que dialoga, né, com vários outros locais, né, de cultura e localidades assim por diante, certo? Então, o seguinte, então vamos lá. Primeiramente, isso aí, os dias, né, às 15 horas, sempre, né, no nosso, na segunda, na terça e na segunda, na quarta e na sexta-feira. Depois disso, né, o que vai acontecer nesses próximos dias? Bom, primeiramente, as coisas, né, vamos ter cada episódio, né, numerado, né, tematizado. Quem depois quiser olhar, quem quiser indicar para alguém, vai poder a pessoa, não, lá, ó, vai lá na página da Sociedade Chesterton Brasil, e no God Save the Queen, episódio tal, vai estar tal tema que eu achei interessante e acho que você deveria ver. Isso ajuda bastante, tanto para a gente acessar de novo coisas que nós gostaríamos de rever, como também até para eu referenciar vocês aqui. Depois disso, qual é a primeira fase do nosso projeto, né? Hoje, inclusive, nós vamos falar de um panorama mais amplo, né, sobre Chesterton e assim por diante, a amplitude de Chesterton, certo? Bem com o pontapé inicial mesmo, tá? E depois eu vou passar a apresentar toda semana, né, com uma pequena resenha chamando atenção para aquilo que talvez, ou pelo menos um dos pontos muito relevantes, de cada um dos livros do Chesterton até agora publicado pela Sociedade Chesterton Brasil, né? Então, vocês estão vendo aí, as várias outras editoras tem livros publicados de Chesterton, certo? Só que, é claro, como as outras editoras, na sua grande maioria, né, ou nenhuma delas tem a especificidade na obra de Chesterton, vai se publicando aquelas obras mais famosas e muito relevantes, né? Que são Ortodoxia, Hereges, e assim por diante, certo? Agora, é claro, tem pessoas... Oi, pessoal, quem está me cumprimentando? Oi, pessoal, todo mundo seja muito bem-vindo, certo? Só que existem obras que só um grupo especializado, né, e uma editora especializada no autor vão trazer a lume, certo? E eu sei que as outras editoras estão fazendo o seu trabalho de divulgação por aí, certo? Ou é provável que estejam fazendo. Então, nós também vamos fazer esse serviço a você. Saber o que você encontra aqui que você não encontra em nenhum outro lugar, né? Para seguir à frente, não só para aprofundar Chesterton, né? Mas talvez para ter o seu primeiro contato com Chesterton. Uma das coisas que eu acho mais interessantes é ter o primeiro contato com Chesterton através da sua literatura. E um dos elementos mais fundamentais, ou pelo menos os mais conhecidos da literatura de Chesterton, está ali, é a coleção do Padre Brown, certo? E essa é publicada com exclusividade pela Sociedade Chesterton Brasil. Há muitos anos nada do Padre Brown vinha sendo publicado. Aliás, uma pequena edição da Inocência do Padre Brown, um pocketbook, talvez uma tradução que tenha sido oferecido
a LPM, certo? E era a única coisa que se tinha, tá? Então, uma obra completa, integral, certo? Do Padre Brown não se tinha. Isso com exclusividade da Sociedade Chesterton Brasil trouxe para o público brasileiro, certo? Com excelentes tradutores, né? Traduções primorosas, isso também é uma outra coisa. Nós temos esse contato com pessoas que estudam, né? Gostam da obra de Chesterton, estudam Chesterton, né? Estão em contato com o autor e tendo um tradutor que ao mesmo tempo é um conhecedor do assunto, é o melhor de dois mundos. Às vezes a gente, inclusive, até tratando com algumas traduções, se ressentem porque vê que a pessoa, apesar de provavelmente, né, ter a sua perícia naquela língua de origem daquela obra que foi traduzida, muitas vezes você vê que ela não conhece nada do panorama cultural, né, daquela obra e assim por diante. Fortemente vê isso, algumas expressões estão traduzidas ao pé da letra, que tem outro sentido, que acabam dando a entender algo de errado. Então, isso é uma das especificidades, né, da publicação da Sociedade Chesterton Brasil. Você está lidando com gente especializada em Chesterton, né? E assim por diante. Então, é algo que está caindo de maduro, é uma necessidade, na minha opinião, na divulgação de Chesterton, que vocês conheçam, né, aquelas coisas, né, especialmente as publicações da Sociedade Chesterton Brasil, que agora é difícil para mim lembrar de alguma que não seja publicada com exclusividade pela Sociedade Chesterton Brasil. Certo? Talvez tenha, mas eu não estou me recordando. Acho que a única que me veio à cabeça é o Homem que foi quinta-feira, o Homem que era quinta-feira, que eu acho que aí sim tem edições de outras editoras, que é uma das obras de literatura mais conhecidas de Chesterton, certo? Mas a avassaladora maioria do que nós estamos publicando, só a Sociedade Chesterton Brasil está publicando, mesmo coisas muito populares como o Padre Brown, né? Só a Sociedade Chesterton Brasil está publicando. Então, na sequência disso, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar nesses próximos dias aí, eu acho que vamos levar talvez mais de um mês, né, no nosso projeto, apresentando essas obras. Perdão, achei que eu ia espirrar. Provavelmente vou espirrar em algum momento aqui, mas já está dado aviso, certo? Então, vamos apresentando cada uma dessas obras, acho que vamos levar mais de mês nisso, e aí vocês vão conhecer, vão ter todo o panorama, né, do que nós estamos publicando, e isso sempre vai aparecendo aqui, sempre a gente vai divulgando, falando, ó, estamos lançando isso, e assim por diante. Um outro projeto que está aí no forno, está saindo daqui a pouquinho, é se tornar membro da Sociedade Chesterton Brasil, certo? Onde você vai receber todo mês um artigo, né, com uma aula acompanhando esse artigo. Daqui a pouquinho vai aparecer aí, né, vídeo de divulgação e tudo mais. Nós vamos começar a divulgar essa possibilidade também para aqueles que querem aprofundar o seu conhecimento em Chesterton. Está bem? Então, dito isso, espero que todos tenham ficado tão empolgados como eu. Tá? Isso é praticamente um reboot do projeto, que nós fizemos até lá, em grande parte eram pilotos, né? A gente estava, vamos dizer assim, né, taxiando ali na pista de decolagem, né, acertando as máquinas, ajustando as máquinas para depois começar com tudo, está bem? Então é isso. E agora falar um pouco da amplitude de Chesterton até em maio, se tudo correr como planejado, eu devo dar 2 palestras, né, conversando sobre a questão de Chesterton. Isso é num congresso, né, acadêmico. E uma das coisas que me solicitaram foi para conversar sobre a questão, né, do Chesterton como possibilidade de filosofia, como possibilidade de teologia também. Tá? Só por isso a gente já pode ter ideia da amplitude de Chesterton como escritor, e um escritor relevante. É evidente que Chesterton é um autor, e essa que é a dificuldade, né, como todo autor amplo, a dificuldade existe quando eu preciso, né, aplicá-lo a um local bem definido, né, dentro dos meus estudos e coisas desse tipo, certo? Porque, na verdade, Chesterton pode ser utilizado num estudo de filosofia, pode ser utilizado num estudo de teologia, principalmente se a gente vai parar para pensar em livros como, por exemplo, né, O Homem Eterno, onde naturalmente ele passa, né, tanto de uma afirmação antropológica que tem fundamento, né, numa realidade transcendente, como esse transcendente que entra no tempo do ser humano. Então isso né, pode-se tirar enormes consequências teológicas, né, dessas coisas que ele está conversando, né, filosófica, nem se fala. Todos os livros, pode-se fazer um recorte filosófico, né? Só um recorte, né? Só a filosofia. Não dá para falar de a filosofia em Chesterton, até dá, né? Dá para fazer a filosofia em Chesterton. Mas cada livro de Chesterton talvez merecesse alguns artigos falando das implicações filosóficas de Chesterton. Porém, Chesterton também tem uma grande relevância, se a gente vai parar para pensar, nas análises culturais. Por exemplo, na análise de crítica literária, né, na percepção do sentido de um estilo literário,
certo? Na questão da sociedade e comportamentos sociais, a relação entre moralidade e sociedade, a relação entre, né, um sistema de Estado e a continuidade das tradições que nós recebemos, o papel da tradição na sociedade e assim por diante, né? Ainda tem as outras questões relacionadas, por exemplo, à cultura no sentido mais amplo ou talvez mais simples da palavra, né, como a questão das expressões culturais, de esporte, entretenimento, música, artes, essas coisas todas. Chesterton fala de tudo isso, e não é que fala de tudo isso simplesmente como quem muito abraça e pouco aperta. Chesterton fala de todas essas coisas, né, tendo grandes pontos de virada, né, em todos esses discursos. Por quê? Chesterton tem uma técnica, né, discursiva que é bem interessante, e até comentava isso em um dos vídeos, né, da nossa fase anterior, que é como isso acaba sendo, na verdade, algo não só utilizado por Chesterton, existem grandes escritores, né, ao longo, né, da história, em mais de uma civilização, que fazem esse tipo de coisa, né? O próprio Evangelho tem elementos disso, quando tem esses paradoxos, como, né, para viver é preciso morrer, né? Quem não deixar tudo e se tornar pobre não será rico, e assim por diante, tá? Que é a questão dos paradoxos, né? Eu comentava até na descrição de apresentação da nossa divulgação agora, dessa nova fase do nosso projeto, que é como Chesterton era tratado como o príncipe dos paradoxos, né? Ou seja, por que príncipe dos paradoxos? Não só porque ele apresentava paradoxos, assim, a esmo, como um polemista, mas porque seus paradoxos tinham uma alta capacidade para demonstrar um elemento da realidade, né, que as pessoas muitas vezes não percebiam, né? Essa é a verdade. Ou seja, não é simplesmente fazer um paradoxo como alguém que está procurando criar uma polêmica retórica de alguma forma, né? Mas é propor o paradoxo justamente para nos mostrar que a nossa visão pronta, né, ou muitas vezes a nossa visão sofisticada, mais fruto, né, meramente de um exercício intelectual, de alguma coisa de gabinete, né, de mal refletir as experiências com a realidade, né, que essas nossas visões precisavam ser chacoalhadas, que nós precisávamos sair daquele lugar, não só por sair, né, não só para causar um efeito ou de alguma forma impactar, mas sobretudo porque naquele local que nós estávamos, naquele local intelectual que nós estávamos nos encontrando, né, o que acontecia ali não era uma experiência plena da verdade. E era isso. E aí, é claro, a gente vai fazer aí um mergulho na figura, no sujeito de Chesterton. Porque a gente percebe ao longo da biografia do autor, e é isso que vai aparecendo de diversas formas, nas diversas obras deles. E especialmente reparem nisso, pessoal, nas obras de literatura, certo? Os dramas que ele coloca na vida dos seus personagens, né? Desde as coisas mais relacionadas à ação ou coisas do tipo, né, coisas que estão mais próximas daquele entretenimento leve, até mesmo as coisas mais dramáticas, certo? Chesterton parece ter sido um homem sempre muito capaz, mas ao mesmo tempo um homem que não estava absolutamente preocupado com salvar a pele, tá? Isso aqui ninguém está querendo advogar nenhuma santidade inata do Chesterton, nem nada disso. Mas simplesmente dizer que parece que no quadro das suas preocupações, salvar a pele, né, ou seja, essa tônica especialmente forte no nosso tempo de diminuir ao mínimo o sofrimento e maximizar o prazer, não parecia ser a sua principal preocupação. Parecia que a sua principal preocupação era realmente trazer para a sua vida, encarnar na sua vida, esse evento que até em um determinado momento ele negou, né, que fosse real, né, porque o Chesterton nem sempre foi cristão, e ele já passou, né, um período da sua vida, por exemplo, filiado a ideologias políticas que inexoravelmente, inevitavelmente, teriam que abraçar, né, o ateísmo, certo? Mas existia uma busca em Chesterton que era uma latência, certo? Por essa ordem. Por essa ordem que depois do cristianismo ele vai chegar à convicção de que se encarnou e se tornou, né, um como nós, né, em tudo igual a nós, menos no pecado, que é a pessoa divina do Filho, né, que se encarna em Jesus Cristo. Mesmo antes de crer em Jesus Cristo, mesmo antes de crer que essa razão havia assumido uma natureza humana, ele já procurava isso para a vida dele. Né? A gente pode dizer isso quase sem medo de errar. Por quê? Um homem que não estivesse em busca da verdade, daquilo que é verdadeiro, daquilo que realmente, né, tem consistência no mundo, né, diferente de todas as outras ilusões,
ou coisas passageiras e assim por diante, não teria chegado no caminho que ele chegou. As pessoas não chegam aonde Chesterton chegou, nem do ponto de vista intelectual, nem da excelência humana, mas sobretudo acerca do sentido que encontraram para suas vidas, né, meramente ali tropicando numa diletância, quero saber um pouquinho isso aqui, beleza, agora quero saber um pouquinho aquilo lá, eu gosto aqui, né, de pegar um teórico que no fundo é um cara que justifica as minhas más inclinações, e aí eu vou lá abraçar esse cara. Na verdade eu defendo esse cara como eu defendo, né, a minha própria vida, porque no fundo, se esse cara estiver certo, eu estou certo, né? Não é esse tipo de coisa. Chesterton parece que desde, né, de uma idade não tão longeva assim, desde o início, né, da sua vida de busca intelectual mais consistente, ele percebe, né, que no fundo não importa tanto, né, o que ele vai ter que sofrer. O que importa, né, é aquilo que é verdadeiro. Porque tem um fato, e isso eu acho que é um dos dados que entram de maneira muito clara dentro da própria literatura de Chesterton. Se a gente vai olhar, por exemplo, o Padre Brown, a gente tem um sacerdote que não se vê fora, né, do seu métier a auxiliar, né, as pessoas a resolverem em diversas situações um mistério que se impõe e que causa uma desordem, geralmente uma desordem relacionada a uma injustiça, um crime, certo? Algo que se perdeu de alguém, algo que foi roubado, alguém que foi morto e ali o assassino está escapando impune e assim por diante. E por que motivo não é maluco dizer que isso faz parte do métier de um sacerdote? No fundo, assim como, né, esse sacerdote, né, como vocação pessoal, tinha e tem, né, tinha o dever de trazer a ordem para a vida das pessoas através, né, de colocar a vida sacramental na vida delas, proclamarem a palavra de Deus e assim por diante, porque para a visão católica é isso, né, a presença de Cristo se perpetua no mundo através da presença da igreja. Assim também quando ele vê a verdade, né, sendo vilipendiada, né, a desordem entrando e encampando na vida das pessoas, né, ele enxerga que tem toda a relação com a vida dele dedicada à verdade. Então ele vai lá, né, batalhar, ajudar tanto quanto possível, né, sem trair de maneira nenhuma aquilo que é próprio do seu estado de vida, né, mas vai batalhar para que assim como, através dos meios sobrenaturais, ele ajuda, né, ele dá espaço para a verdade entrar na vida das pessoas, assim através de meios naturais, né, que ele particularmente foi agraciado, porque muitos padres santos, né, podem haver, mas nem todos vão conseguir associar uma com a outra, né, essas questões. E esse é o grande argumento do Padre Brown, né? É um homem que tem um profundo conhecimento da antropologia e da pessoa humana, e por isso pode pensar com mais de uma cabeça, porque muitas cabeças já passaram pela sua orientação e seu cuidado espiritual. Então, sem negar nada daquilo que é próprio da sua vocação, do seu estado de vida, ele, né, sendo oportuno, ajuda os homens a encontrarem a verdade, da qual todos necessitam, assim como ajudam os necessitados a encontrarem, né, o pão da qual o corpo precisa. E essa relação é tão clara que a gente pode, inclusive, fazer um voo maior, que é a questão das obras de misericórdia, que são corporais e espirituais. O Padre Brown, por exemplo, é um homem que une em si obras de misericórdia corporais e espirituais, né, de diversas formas. Dentro das histórias a gente vai percebendo isso. De alguma forma, ainda que Chesterton não tenha como objeto de inspiração a si mesmo, o Padre Brown, né, mas o Padre O'Connor, que era do conhecimento dele, e da qual ele se maravilhava como era um homem que tinha um conhecimento amplo acerca, né, da pessoa humana e dos elementos, né, culturais humanos, nós podemos dizer que a atitude do Padre Brown, assim como a atitude de outros, né, heróis de suas histórias, como por exemplo, né, na história do Homem que Era Quinta-feira e assim por diante, né, sempre tem esse tom, né, essa questão da busca por uma ordem, por uma verdade, ou então da luta por estabelecer uma ordem que está sendo vilipendiada, certo? E isso parece ser o elemento com o qual Chesterton se comprometeu na vida inteira. Aí nós poderíamos dizer, por que Chesterton escreve sobre uma gama tão ampla de assuntos? Porque, parando para pensar, se a grande luta de Chesterton foi ser esse, né, Don Quixote, né, de maneira que este Don Quixote não é nenhum maluco, mas muito pelo contrário, tão lúcido é que parece louco, né, em meio aos loucos, porque é isso, numa sociedade de pessoas piradas, o são parece maluco, certo? Então, esse Don Quixote às avessas, eu vou chamar assim, né, que não era um louco em meio aos sãos, mas um são em meio aos loucos, certo? A verdade, ela é atacada em muitos lados. Ela é vilipendiada de muitas maneiras diferentes. E o próprio Chesterton nos dá, em algum grau,
né, uma chave de leitura para entendermos isso. Ele dizia que se nós imaginássemos, né, os ângulos, né, perdão, os graus de um círculo, e nós pensássemos, né, fazemos o círculo, fazemos todos os riscos de seus graus, os 360 graus do círculo. E nós colocamos, né, de pé, né, uma haste, né, um taco, uma vara, colocamos de pé no centro desse círculo. Ele vai dizer que nesse círculo, essa haste, essa vara, ela tem 360 graus para cair e apenas uma posição, ou ainda, tem 360 posições para estar caída e apenas uma para estar de pé. Isso é interessantíssimo, porque isso mostra como Chesterton tem a clareza acerca da unidade, da unicidade da verdade, certo? E essa unidade da verdade tem como seu contraposto, né, essa dissolução, né, essa fragmentação em muitos graus, talvez mais do que 360 graus, tanto quanto o homem consegue errar, certo? E quando o homem está errando em tantos campos diferentes, um homem que se coloca e se vê capaz de ser um defensor da verdade, ele naturalmente vai atacar em muitos flancos diferentes. Então, para quem está nos acompanhando, quem está começando a nos acompanhar aqui na Sociedade Chesterton Brasil, ou mesmo no projeto God Save the Queen, né, e eu poderia dizer assim, claro, tem a conotação. E agora falar um pouco desse nome, que eu acho que eu falei muito pouco até agora, desde que nós começamos a conversar, né? Mas, claro que tem uma referência, um jogo de palavras, vamos dizer assim, que não é paradoxo, mas é um jogo de palavras, com isso que está aqui atrás, né? Com essa sociedade britânica, da qual vem o Chesterton, né? Que não era nenhum entusiasta do Império Britânico, e ao longo das nossas conversas vai aparecer por que ele não era nenhum grande entusiasta do Império Britânico, certo? Mas, claro que tem referência a isso, né? Tem a ver com The Queen, né? A God Save the Queen é a famosa expressão, né, dos ingleses, né? Que eles é uma jaculatória, é uma pequena prece pelo seu monarca, né? Quando é o rei, naturalmente, God Save the King, né? E o seu hino também muda conforme vai mudando o monarca, certo? Mas a gente poderia dizer que o Chesterton serve a uma outra rainha, né? E essa rainha de Chesterton, né, em um grau analógico, o grande rei, né, ele como católico, como cristão, né, o grande rei é Deus, é Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, esse God Save the King, né, sobretudo. Mas talvez ele tenha tido a clareza de servir a uma rainha, né, desde sempre, e essa rainha tenha sido a verdade, né? Então, em grande parte, nós estamos ligados a isso, né? Dizer isso, a verdade. Quando a gente fala dessa rainha na vida de Chesterton, a gente pode dizer que essa rainha é a verdade. É esse arauto, né, do próprio Deus, e que, né, se identifica com o próprio Deus, porque o próprio Cristo vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Mas vamos dizer isso, né, que a verdade, ele procurava servir a verdade, né, em todos esses campos. É naturalmente um homem muito capaz, né? Inclusive uma vez eu ouvi algo que eu vou reputar aqui por anedota, porque eu não tenho certeza material, mas que era um homem capaz, inclusive, de escrever um livro enquanto ditava outro, né? Você imagina isso? Você está lá escrevendo uma coisa e aí a sua cabeça, você está ditando uma outra matéria para outra pessoa. Inclusive, às vezes a literatura de Chesterton pode parecer um pouco menos sistemática ou até um tantinho confusa para algumas pessoas, porque muitas obras célebres de Chesterton, se não saíram, né, num único tirão, vou chamar assim, num único fôlego, algumas vezes não passaram por muito mais revisões, né? Porque era um homem que produzia muito. Para termos uma ideia, né, os contos do Padre Brown, inclusive, vão ter uma variação, todos eles muito interessantes, tá, pessoal? O mais fraco dos contos do Padre Brown ainda é um bom conto, né? Mas temos alguns que beiram o genial realmente, certo? Porque ele produzia isso em grande quantidade, né? E nós temos aí praticamente um homem que pode ser considerado, né, assim como Bach no campo da música, Chesterton, acredito que está por aí no campo da escrita, pelo menos com certeza em língua britânica, ou eu não gosto de usar isso com certeza, tá? Porque às vezes fica uma coisa um pouco no ar. Mas não é nenhuma impossibilidade que ele tenha sido a pessoa que mais produziu em língua inglesa, pelo menos conhecida, certo? Então nós estamos diante desse quadro. Um homem capaz assim tem uma rainha, tem um imperativo na sua vida, que é a verdade. E na verdade, quando ele busca com esse denodo todo, com esse esforço todo, né, o que é verdadeiro em cada uma das coisas, ele sabe que ele está buscando o que é verdadeiro nele. Então,
isso é interessantíssimo nesse autor, e eu acredito que também é outro dado que nós estamos precisando de mais, de autores que não estejam fora dos dramas das quais falam, e que não estão desconectados da realidade daquilo que falam. Não porque eu penso, né, que é válido, né, essa ditadura do lugar de fala, apesar que é evidente, sempre é relevante, né, saber se o argumento da pessoa está baseado numa experiência, né, real, numa experiência pessoal ou não. Mas alguém que teve uma experiência pode ter uma ideia falsa acerca dela, enquanto alguém que não a teve pode ter uma ideia verdadeira acerca dela, certo? Mas, sobretudo, entender que aquilo que eu afirmo e entender que a verdade e as ideias têm consequências. E as primeiras consequências são sentidas em mim. E Chesterton tem claramente essa percepção e traz isso claramente para os seus textos. Né? E um homem com essa capacidade toda, um homem que sabia que a verdade, né, é uma espada que atravessa a vida dele e distingue uma coisa da outra, certo? Com certeza, né, corre quase como uma paixão dominante em Chesterton, né, em socorro da sua dama, em socorro da sua donzela, em socorro da verdade ou ainda da ortodoxia, certo? Defendendo-a aonde pode com as armas que tem, e uma dessas principais, ou a sua principal arma, além das ideias, as palavras, falando só no campo da natureza, né? Então, as palavras e as ideias de Chesterton, Chesterton é esse grande cavaleiro andante, que é defendendo a honra da sua dama, da sua Dulcinea, em todos os lugares em que passa e que ela está sendo vilipendiada. E aí nós temos um homem que está fazendo isso, né, nos mais diversos campos, do campo da arte, do campo da literatura, do campo daquilo que poderia ser considerado de implicação filosófica, implicação teológica, e assim por diante, certo? E se alguém se pergunta, né, não, mas Chesterton, para que me serve a escrita de Chesterton, certo? Eu diria que a escrita de Chesterton é, né, com certeza, uma escrita que goza daquela inutilidade da arte, tá? Não porque eu não vou conseguir tirar coisas muito práticas, né, daquilo que Chesterton me fala. Só que Chesterton, né, vai me trazer algo muito maior do que a mera utilidade prática de entender um sistema filosófico ou a mera utilidade prática de entender o sistema filosófico. O que Chesterton vai me dar, através dos seus escritos literários, proposicionais, teóricos, é uma personalidade que se submeteu docilmente, ou não tão docilmente algumas vezes, à verdade, e recebeu a recompensa, né, disso. Né? A sua trajetória o levou a isso. Né? Indo de verdade em verdade, chegou até a excelência das verdades. De maneira que a verdade se tornou sua amiga e rapidamente ele compreendeu, né, em muitas situações, né, o eixo, né, e o fundamento daquelas coisas, enquanto tantos que se dedicavam a ela a vida inteira, a certas realidades X ou Y, né, nunca chegaram tão longe como ele em pouco tempo, se dedicando a vida inteira. Porque é isso, como vai dizer o grande Sertulonges, né, a verdade serve a quem a serve, né? Ela, para nós sermos servidos pela verdade, nós temos que servir, né, a verdade, né? E servir sem restrição. Nós não podemos discutir com a verdade. Diante da verdade, a gente simplesmente se submete docilmente e agradece ao Criador por ele ter nos dado a capacidade de conhecê-la, reconhecê-la, para que agora possamos obedecê-la. E Chesterton é um homem que lutou a vida inteira para fazer isso, e a sua obra goza, né, dessa entrega à verdade. Né, entrega à verdade. E a partir disso ele nos lega, né, essa grandeza de uma personalidade dedicada à verdade. Né? Ninguém está dizendo que aqui que o Chesterton é um novo capítulo da revelação, nem nada disso. Mas ele é um homem que em todas as suas obras, acertando mais ou acertando menos, indo mais longe ou nem tanto, ele sempre vai nos legar uma personalidade, né, que enxerga a verdade como, né, a meta, né, a meta que deveria visar qualquer pensamento humano, independente de o quanto eles percebam, né, esse pensamento humano perceba o transcendente, o sobrenatural e assim por diante, certo? Então é isso, e nós queremos encontrar esse Chesterton. Nós queremos, nesse projeto God Serve the Queen, né, procurar esse Chesterton servidor da verdade, e a partir desse conhecimento de Chesterton, né, por esse ímpeto mimético do ser humano, né, de imitar aquilo que vê, né, nos tornarmos também, né, também servidores da verdade, né, a partir cooperadores da verdade, né, a partir do contato, né, com esse homem que foi um dos mais insignes cooperadores da verdade que nós tivemos nesse tumultuado, né, torpe, vil, deslumbrante, né, século XX,
certo? O século XX junto que há de melhor, que há de pior, e ele é um homem, né, que encarou de frente, né, todas as dificuldades, né, e mais de uma, né, dificuldade que amedrontaram, né, homens, né, de pensamento, né, e ciência do seu tempo. Ele não só enfrentou uma delas, como enfrentou várias delas, certo? Sempre com o coração aberto, nunca sendo um homem rancoroso, um homem combativo, porém combativo contra o erro e não contra aquele que erra, né? Depois, né, de uma noite inteira, né? E ali vai debatendo, vai discutindo, vai argumentando, às vezes vai dando uma surra intelectual naquele adversário. Acabada a discussão, saem os dois pela porta do auditório, cumprimentando quem ali esteve, seguem para o pub mais próximo, acendem um bom charuto, tomam uma boa ale e é vida que segue. Porque aquele que debate comigo é, no mínimo, né, da mesma espécie humana que eu, e eu quero o bem dele, né, e por querer o bem dele, por defendê-lo, estou defendendo a verdade, inclusive defendendo a verdade, né, apesar dele querer destruir aquilo que poderia lhe dar a vida, eu estou ali defendendo a verdade também para ele, né. Então toda essa atitude maravilhosa do Chesterton, certo, é da qual nós queremos olhar, queremos perceber, e aqui vamos saber conversar, como já conversamos, sobre vários elementos culturais, né, sociais e assim por diante, que envolvem a obra do Chesterton, chamando a atenção para isso, que sempre enriquece muito a leitura, né, isso ajuda a concretizar, a encarnar, dar, né, a carne para os ossos que o Chesterton nos entrega. Perguntar aqui por onde eu posso começar, certo? Indicar um livro da casa, Padre Brown, para mim é isso. Se você, né, acredita que Joaquim, né, por onde é que eu quero começar a minha leitura de Chesterton? Eu me dou bem com livros de detetive, né, ou me dou bem com literatura de mistério, Eu gosto de uma boa história bem contada, com aquela boa dose de senso de humor e uma surpresa legal no final, e com um sólido ensinamento filosófico, né, no meio de tudo isso, teológico, cultural, referência e tudo mais. Padre Brown, recomendo vivamente. Eu acredito que depois de ler todos os livros do Padre Brown, muitas leituras teóricas e propositivas do Chesterton vão ser, inclusive, até, se não compreendidas com mais facilidade, intuídas com mais facilidade, certo? Então, estamos aí. Pessoal, aguardamos vocês segunda-feira, às 3 horas, né? A próxima segunda estaremos aí para já conversar ao longo, né? Vamos depois divulgar qual é o livro que nós vamos conversar, certo? Mas nos vemos aí na segunda-feira. Então, fiquem bem, muito obrigado por estarem comigo esse tempo e God Save the Queen!